Onde nós podemos começar? Eu quero contar pra você como meu vô mudou minha vida, mas eu também quero falar sobre o Ronaldo, e também sobre o Romário curtindo no avião, e sobre um Fusca laranja. Nós temos muito pra falar a respeito. Vamos começar com o cheiro. É a primeira coisa que eu consigo me lembrar na minha vida. Quando eu tinha 6 anos de idade, nós já estávamos em férias de verão na escola, mas eu ainda costumava acordar às 7h30 da manhã e levar minha bola de futebol numa pracinha na praia do Botafogo. É no Rio de Janeiro, de onde vêm os melhores jogadores de futebol. Tinha esse parque, próximo da praia, com essa quadra de futebol de salão, com um escorregador pequeno para as crianças. E tinha sempre o mesmo cara gritando para as pessoas estacionarem seu carro. É R$1! É R$1! É R$1! Ele guardava o carro por R$1. Eu me lembro do som da voz dele, mas eu me lembro mais ainda do cheiro da terra. Tinha um cano de drenagem quebrado que soltava água por todo o solo ao redor da quadra, se transformando em barro. Então, todas as manhãs, quando eu caminhava até o parque, eu sentia o cheiro da lama. A quadra era o território dos torcedores do Botafogo. Então, em alguns dias eu aparecia, e eles já tinham dominado o lugar, e eu tinha de jogar num canto, sozinho. Em outros dias, eu aparecia e não tinha ninguém jogando lá. Não importava. O pequeno Marcelinho estava lá todos os dias. Eu tenho uma lembrança profunda daquele cheiro e a sensação de ter a bola nos meus pés. Eu percebi uma coisa que ainda é verdadeira pra mim. Sempre que você tiver a bola nos seus pés, você não pode ficar bravo. Você nem mesmo precisa de outras pessoas pra jogar com você. Tudo gira em torno da bola. Eu me lembro que naquele verão de 94, a Copa do Mundo estava acontecendo nos Estados Unidos. No Brasil, pouco antes da Copa do Mundo começar, todo mundo na vizinhança saía nas ruas pra pintar os muros e para comemorar. Todas as coisas ficavam cobertas por verde, azul e amarelo. As ruas, os portões, as paredes, os rostos das pessoas. Essa é uma lembrança muito especial para todas as crianças do Brasil. Eu estava lendo a história do Ronaldo outro dia, e ele estava contando como ele foi para as ruas antes da Copa de 82 e ajudou a pintar um mural do Zico. Bom, adivinha só, Ronaldo, se você estiver lendo isso, quando eu tinha 6 anos de idade, meus amigos e eu pintamos o seu rosto na nossa rua. Você era o nosso herói. É uma lembrança que fica no meu coração. É engraçado que a gente lembra da vida. Eu não me recordo muito bem de assistir o Brasil ganhar a final. Tudo isso pra mim não fica muito claro, mas eu tenho uma lembrança de ver uma foto específica na primeira página do Jornal do Rio. A seleção brasileira tinha acabado de chegar no Brasil e o Romário tava literalmente curtindo na janela da frente, na cabine do piloto, balançando uma bandeira gigante do Brasil, como se ele tivesse acabado de conquistar o mundo pra gente. Eu me lembro de ver aquela foto e sentir que meu coração ia explodir de orgulho. Eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer isso um dia. É claro, esse era um sonho ridículo por vários motivos. Em primeiro lugar, existem 200 milhões de pessoas no Brasil e todos eles querem ser jogadores de futebol, mesmo os caras mais velhos. Em segundo lugar, eu nem mesmo era jogador de futebol ainda. Eu só jogava futebol de salão no time local. Viajar por um clube de futebol não era algo muito realista pra minha família. Talvez as pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra não entendam isso muito bem, mas a gasolina no Brasil, principalmente quando eu era criança, era muito cara. Felizmente, meu vô estava disposto a sacrificar tudo por mim. Ele é a pessoa mais importante na minha história. Se você quiser visualizar meu vô, bem, ele era uma figura. Ele sempre estava com óculos de sol e ele costumava dizer uma frase. Ele dizia isso sempre que ele estava com os amigos. Como posso dizer isso? Bom, ele falava assim: eu não tenho um puto no bolso, mas eu sou feliz pra caralho. Ele costumava me levar pro futebol de salão numa variante. Eu acho que é um carro do modelo de 1969. Quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, comecei a viajar bastante com o time e era muito caro pra gente pagar a gasolina, pelo almoço e tudo mais. Então, meu vô tomou uma decisão que mudou a minha vida. Ele vendeu o carro e usou o dinheiro pra pagar todas as nossas passagens de ônibus. Por anos, ele ficou sem carro, só pra que eu pudesse continuar jogando futebol. Ao fazer um sacrifício como esse, talvez você possa pensar que ele sentia como um mártir ou dizer: ai, coitado de mim. De jeito nenhum. Meu neto é o maior jogador de futebol do Rio de Janeiro. É o maior jogador no Brasil. Magnífico. Imparável. Aos olhos dele, eu nunca cometi um erro. Era hilário. Ele voltava pra casa depois de ter assistido os meus jogos e dizia pro meu pai: você tem que vir ver o Marcelo jogar. Olha o que ele fez hoje. Oh meu Deus, foi mágico, incrível. Mas meu pai sempre tinha que trabalhar. Ele provavelmente pensava que meu avô era louco. A parte mais engraçada era quando eu não jogava nada e a gente perdia. Ele não me criticava porque ele sabia onde eu errava. Ah, depois você vê isso aí, Marcelo. Ele fez eu me sentir como se fosse o Ronaldo quando eu tinha 9 anos de idade. Eu juro por Deus, eu andava pela casa com meu peito estufado, tipo, eu sou jogador de futebol. Então, um dia, quando eu tinha uns 12 anos talvez, meu avô apareceu no meu jogo dirigindo um Fusca laranja. Ele disse: entra aí, hoje a gente vai de carro pra casa. E eu tipo, o que tá acontecendo? Onde é que você conseguiu esse carro? E ele falou: no jogo do bicho. No Rio, jogo do bicho pode não ser 100% legal, mas é o jogo do povo. Você escolhe um número associado a um animal, como um avestruz ou um galo ou qualquer coisa. Todo dia tem um novo sorteio de jogo do bicho. Meu avô ganhou não sei quanto no jogo do bicho e daí ele comprou um Fusca. Era inacreditável. A gente ia pra todo lugar com aquele carro. Mas quando eu tinha uns 15 anos, fui convidado pra jogar futebol de campo com o time juvenil do Fluminense.
O problema é que o campo de treinamento era em Xerém, quase 2 horas de distância da minha casa. Ia ser impossível pra gente pagar o combustível pra ir pra lá todos os dias. Então, eu decidi que ficaria nos dormitórios do Fluminense. Eu ficava totalmente sozinho, longe da minha família. Meu avô ainda iria lá até os sábados à noite pra que eu pudesse ficar os domingos em casa no Rio. Então, ele me levava de volta. Você só precisa entender isso. Ele ganhou no jogo do bicho. Então era um Fusquinha antigo, dos anos 70. Todas as vezes que ele fazia uma curva, a estação de rádio mudava. Depois de um tempo indo e voltando, eu simplesmente estava exausto. Eu me sentia como um escravo do futebol. Eu via todos os meus amigos indo pra casa, pra praia, curtindo a vida. E eu, tudo que fazia era treinar. Um dia meu avô foi me buscar e eu disse a ele: chega, eu vou desistir, quero voltar pra casa. E ele falou: não, você não vai fazer isso. Depois de tudo que a gente lutou. E eu falei: mas vô, eu tô no banco de reserva, eu tô jogando fora minha juventude, chega. Então ele começou a chorar. E ele falou: Marcelo, fica calmo, você não pode desistir agora. Eu tenho que ver você jogando no Maracanã um dia. Aquilo realmente tocou meu coração. E eu falei pra ele: tá bom, vô, eu vou tentar mais uma semana. Eu desisti de jogar bola. 2 anos depois, eu entrei no gramado do Maracanã pelo time principal do Fluminense, com meu avô assistindo nas arquibancadas. Ele sabia, ele apostou em mim desde o começo. Ele simplesmente já sabia. Quando eu completei 18 anos, alguns clubes da Europa começaram a me rastrear. E eu ouvi que o CSKA de Moscou me queria. Assim como o Sevilha. Naquela época, o Sevilha tava voando, com um time cheio de brasileiros. Então eu pensei: pô, Sevilha? Pode ser maneiro. Então, um dia eu recebi a ligação de um agente. E ele disse: Marcelo, você quer ir pro Real Madrid? Ele disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu falei: claro, né? Mas eu não sabia quem era esse cara. Então ele disse: então você vai pro Real Madrid. Guarda isso que eu tô te falando. Algumas semanas depois, a gente tava jogando em Porto Alegre. E o Real Madrid enviou alguém pra me encontrar no hotel. Então eu fui até o lobby do hotel e um senhor se apresentou. Mas ele não tava usando o distintivo do Real. Ele não me entregou um cartão, nem qualquer coisa do tipo. Ele começou a me perguntar coisas, tipo: você tem namorada? E eu falei: claro. E ele disse: com quem que você mora? Eu falei: com a minha avó e etc. De novo, sem qualquer cartão de identificação, sem escudo do Real Madrid, sem papel de contrato. Então eu tava realmente pensando comigo: isso é pra valer? Eu tô prestes a ser jogado num avião pra Sibéria ou algo do tipo. 2 dias depois eu recebi uma ligação de que o Real queria que eu fosse pra Madrid pra fazer um exame médico. E eu ainda tava pensando, tipo, isso é sério? Você tem que compreender algo a meu respeito. Até os 16 anos, eu nem mesmo sabia que existia Champions League. Eu lembro disso exatamente. Eu tava sentado na sala do clube em Xerém e alguns caras assistiam um jogo na TV. Era Porto versus Mônaco. Mas na verdade o jogo parecia diferente. Era noite, com todas as luzes brilhando, com todos os torcedores, e o campo era tão bonito, sem buracos, era simplesmente incrível. No Brasil, pelo menos naquela época, as luzes não eram tão brilhantes, a grama não era tão verde. Parecia que aquele jogo tava sendo transmitido de outro planeta que eu não conhecia. A certa altura eu tava tipo: ei, que caralho de jogo é esse? Meu amigo falou: é Champions League, cara. E eu falei: Champions o quê? Ele falou: cara, é a final da Champions League. Eu não fazia a menor ideia do que ele tava falando. No Brasil, a Champions League só era exibida nos canais a cabo. A maior parte das pessoas, como eu, não tinha acesso a isso. Então, como eu tava falando, eu tô no avião pra Madrid. Lembre-se disso, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu juro por Deus que eu achava que eu tava indo lá só pra uma conversa. Quando eu cheguei no encontro com o clube, eu vi os contratos com o símbolo do Real Madrid em cima. E eu assinei aquilo ali tudo rapidinho. Então, os caras de terno me levaram direto pro campo de futebol. Eles me apresentaram para a imprensa naquele dia. Eu não fazia ideia que já seria apresentado. Minha própria família no Brasil me disse que eles não acreditavam que era verdade. Até que eles viram a notícia aparecer no Globo Esporte. Aos 18 anos, Marcelo é apresentado no Real Madrid. Um dos motivos que fazia tudo parecer tão irreal era o fato do Roberto Carlos ser meu ídolo. Pra mim, ele era um deus. Ser contratado pelo mesmo time do Roberto Carlos, na mesma posição, eu não podia acreditar. Entrando naquele vestiário, você tinha Robinho, Cicinho, Júlio Batista, Emerson, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, 6 lendas do Brasil, além de nomes como Cacilhas, Raul, Beckham, Cannavaro. O pequeno Marcelo andava ali tipo: eu só conheci esses caras pelo videogame. Eles podiam ter me engolido. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre o Real Madrid. É um clube especial nesse sentido. Roberto Carlos caminhou comigo no primeiro dia e disse: ó, esse aqui é meu número do telefone. No caso, você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, Marcelo, você me liga. No meu primeiro Natal em Madrid, ele convidou eu e a minha esposa pra ir na casa dele com a sua família inteira. O cara é meu ídolo. E a gente disputava a posição como lateral esquerdo. A maioria dos caras não teria feito aquilo por mim. Ainda mais pra um moleque mais jovem. Mas era o Roberto Carlos, cara. Ele é confiante. Ele sabe o que é um homem de verdade. Eu me esperei muito no Roberto Carlos dentro de campo também. Roberto Carlos ia pra cima e pra baixo como um animal na lateral esquerda. Se você me ama ou me odeia, você sabe do que eu sou capaz quando eu tô lá. Eu adoro atacar. Não é atacar como todos os laterais fazem. É atacar como se fosse um ponta mesmo, entende? E depois, na defesa, a gente tenta consertar o problema. A gente dá um jeito, mas primeiro a gente gostava de atacar. Você só pode jogar desse jeito se tiver um bom entendimento com seus companheiros de equipe. O Cannavaro jogava do meu lado e ele me falava: você pode atacar, Marcelo, fica à vontade, pode ir, que eu sou o Cannavaro. Você pode ir. É como o Casemiro faz comigo hoje. Vai pra cima, Marcelo, a gente dá conta do resto depois. Ah, Casemiro, ele salvou minha vida. Eu poderia jogar até os 45 anos de idade com esse cara do meu lado.
Quando eu cheguei em Madrid, Cannavaro me ajudou bastante a ficar mais solto. A regra era, eu podia atacar desde que eu voltasse correndo pra defesa. Mas e quando eu tava atrasado pra voltar pra nossa metade do campo? Ah, meu, aí ficava sério. O cara sabia gritar e ele pegava no meu pé, hein? Cannavaro pegava pesado comigo com razão. E eu amo ele por isso. Ainda assim, você aprende rapidamente que o nível do Real é muito alto. No final da minha primeira temporada, o diretor me chamou na sala dele. E eu ainda era jovem e inexperiente. Entrei lá com meu boné na cabeça, tranquilão. E ele me disse que o clube queria que eu saísse por empréstimo. Eu entendi o que eles estavam tentando fazer. Eles queriam que eu tivesse mais experiência. Mas eu pensei, pô, esse é o Real Madrid. Se eu sair agora, eles podem nunca mais me querer de volta. Ele queria que eu assinasse um pedaço de papel. E a única coisa que eu perguntei pra ele foi, se eu não assinar isso, então eu não tenho que sair, certo? E ele falou, bom, sim, se você não assinar, você fica por aí. Se o técnico quiser ficar com você, então ele vai te usar. Mas eu acho que você precisa adquirir alguma experiência. E eu pensei, só com porrada ou com polícia pra eu sair daqui? E eu falei, eu vou pegar a experiência, deixa comigo. Eu agradeci ele e saí da sala. Roberto Carlos foi embora naquele verão e eu comecei a jogar mais. O pequeno Marcelo decolou. Sempre que eu voltava pro Brasil nas férias, eu ia visitar meu vô. E ele continuava colocando todas aquelas coisas numa estante da casa dele. Quando eu tinha 6 anos, ele começou a fazer tipo um santuário pra mim, uma galeria da minha carreira. Ele colocava todas as fotos do time e todos os troféus ali. E eu sempre que eu marcava um gol, ele registrava isso num caderninho. Literalmente, todos os gols que eu tinha feito desde os tempos de escola. Sempre que eu saía nas páginas dos jornais da cidade, ele pegava uma tesoura, recortava a matéria, plastificava e colocava na galeria. Em uma das minhas férias, eu percebi que ele ainda estava fazendo isso, ainda cortando tudo e plastificando. Mas a gente estava ganhando a La Liga, tinha muito material saindo na imprensa. Ele pegava todos os jornais, ele não perdia nada. Eu sempre quis acrescentar duas coisas naquela estante. Uma foto minha segurando o troféu da Champions League e uma foto minha curtindo na frente do avião depois de ganhar a Copa do Mundo, balançando a bandeira do Brasil, assim como o Romário. Quando a gente chegou na final da Champions League contra o Atlético, meu vô tava doente. Antes da final, eu tinha começado uma sequência de 4 jogos como titular. Eu tava pronto, mas infelizmente, o técnico escolheu outro pra jogar no meu lugar. O que você quer que eu diga? Eu fiquei muito triste, claro, com um pouco de raiva, mas na minha mente, eu sabia que havia algo reservado pra mim naquela noite. Eu sentei no banco e esperei. Quando a gente tava perdendo por 1-0, eu esperei. Aos 45 minutos do segundo tempo, eu ainda tava esperando. Se você me conhece, ou teve a chance de me conhecer durante essa história, você pode imaginar o que tava passando na minha cabeça. Eu não preciso nem falar. Então, aos 48 minutos do segundo tempo, o Sérgio Ramos nos salvou da morte novamente. Eu não sei o que esse cara tem. Eu acho que pode ser o cabelo. Quando o técnico chamou eu e o Isco na prorrogação, eu corri pro campo com muita raiva. Mas um tipo de raiva boa pra jogar. Eu queria conquistar. Eu queria deixar tudo no gramado. Na hora que eu marquei o gol do 3-1, eu acho que meu cérebro travou de verdade. Eu pensei em tirar minha camisa, daí eu pensei de novo, mano, não vou tirar a camisa, eu posso te tomar cartão. Então eu fiquei sério. Daí eu comecei a chorar. Foi uma loucura. 10 anos antes em Xerém, eu olhava pra TV e via as luzes brilhando e a grama verde e perguntava, que jogo que é esse? 10 anos depois, eu tava segurando o troféu, La Décima. O 10º campeonato europeu na história do Real Madrid. Alguns meses depois daquela final, meu vô morreu no Rio. Eu tenho muito orgulho dele ter visto eu levantar o troféu. Foi por causa dele que eu cheguei naquele pódio. Às vezes eu acordo e penso, 11 temporadas pelo Real Madrid, 11 anos jogando pelo Brasil. Pra um jogador maluco como eu, como que eu ainda tô aqui? Se eu dissesse que isso é normal, eu estaria mentindo. Todos os dias, quando eu apareço pra treinar, estaciono meu carro e vou pro vestiário do Real, é uma emoção gigante. Mesmo que eu não demonstre isso, dentro de mim, eu sinto isso profundamente. Eu ainda estou em estado de choque todos os dias. Pra mim, ser parte do legado do clube não tem preço. Mas eu tenho uma missão final. Na Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira tá voltando. Escreve o que eu tô te falando, coloque um selo e mande pelo correio pra si mesmo. Com o Tite como nosso técnico, eu sinceramente acredito que podemos colocar a bandeira brasileira de volta no posto mais alto. E eu posso te dizer que ele é uma pessoa fenomenal. Na verdade, quando o Tite aceitou ser técnico da seleção, ele me ligou e disse, ó, eu não tô prometendo te convocar, mas se eu fizer isso, você ainda tá disposto a jogar pela seleção brasileira? E eu falei, pô professor, só o fato de você tá me ligando, pra mim é maior emoção, cara. Eu venho jogando pela seleção brasileira desde que eu tinha 17 anos. Eu pegava voos de 20 horas sentado num lugar horrível, e agora eu tenho um bom assento pra sentar. Você acha que eu não vou? Eu tô disponível sempre que você precisar de mim. Aquele telefonema foi tudo pra mim. Foi a primeira vez que eu recebi um telefonema de um técnico da seleção. E olha que fazia 10 anos que eu jogava pela seleção. Eu mataria pelo Tite. Eu vou fazer tudo o que eu puder pra colocar um troféu de ouro na estante do meu vô. E se eu não conseguir, bom, o que eu posso falar? Eu ainda serei o Marcelo. Eu ainda serei feliz pra caralho.